2020 pode ter sido um ano bem difícil em certos aspectos, mas eu tenho certeza que as leituras salvaram o seu ano da mesma forma que essas leituras salvaram o meu. E você vai sair desse vídeo com muitas indicações. Esses são os top do top de 2020. Oi, eu sou o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Luago, o canal com as melhores indicações desse booktube. Chegou aquela época do ano que a gente olha pra trás e vê quais foram os melhores livros do ano anterior. E em 2020, por mais difícil que o ano tenha sido, em termos de leitura, eu tenho que dizer que eu fui abençoado. Eu li muita coisa boa. Nesse vídeo aqui, eu reuni não os livros 5 estrelas do ano passado, porque tiveram bem mais. Não são todos os livros que eu favoritei, porque alguns ficaram de fora. Nessa lista, eu trouxe os livros que mudaram o meu 2020. Aqueles livros que fizeram a diferença na minha vida. E quem sabe pode fazer diferença na sua também. Se você quiser ler algum desses livros e ainda não tiver, o link de compra vai estar lá na descrição. Comprando com esse link você apoia muito o nosso trabalho, e se você quiser e puder contribuir, se torne um apoiador Luaga. A vida do canal depende muito dos nossos apoiadores. Então sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Eu deixei pro início do vídeo os livros de não ficção, porque nesse ano não foi só livros de ficção que fizeram a diferença. Duas leituras em particular mudaram o meu ano e mudaram a minha forma de pensar. O primeiro deles você nem deve mais aguentar ouvir falar dele, mas é os 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Não tem como, esse livro foi muito importante pro meu ano, juntando com o fato de ter sido o primeiro do Experiência Literária, o nosso clube do livro aqui do canal. E ele esfrega na nossa cara que assim, somos todos gado aqui nessa internet. Não adianta virar a cara e falar, Não, eu não sou gado de nada, eu tenho pensamento crítico, não. não é. Você é gado pra um tema. Não importa qual seja, mas pra pelo menos um tema você é gado, porque você tá nas redes sociais. E o livro faz a gente enxergar isso, e o quanto antes a gente enxergar e parar pra analisar o nosso comportamento e ver as decisões que a gente toma nas redes sociais, melhor. Então esse livro foi muito importante para fazer a autocrítica em 2020, foi o pontapé para ter discussões super importantes no Experiência Literária, ele mudou a forma como eu enxergo as redes sociais, ele mudou o meu comportamento para melhor, e eu sei que eu vou sempre recorrer a esse livro quando eu tiver alguma dúvida, ou quando eu ver que alguma coisa está me incomodando nas redes sociais. Principalmente, esse livro vai me preparar para o futuro que a gente está criando hoje no presente. Não adianta você achar que não vai ter consequência esse nosso estilo de vida atual não, tá? Vai ter consequência, e algumas delas a gente já tá até colhendo. E pra quem tiver interessado no próximo Experiência Literária, já fica ligado, porque a segunda edição tá vindo aí. E pra você ficar por dentro da novidade, se inscreve no nosso canal do Telegram, tá lá na descrição. É pelo Telegram que saem as notícias em primeira mão, então pra você ficar por dentro, Telegram, hein? E o outro livro de não ficção, provavelmente você tá pensando, é sim a biografia do Leonardo da Vinci. Encontrar essa biografia no início do ano foi simplesmente surreal. Eu não sei se é presunçoso falar que eu me conectei demais com o Leonardo da Vinci, mas é a verdade. Ele é a pessoa que reuniu ciência e arte e permitiu o desenvolvimento nessas duas áreas. Eu lendo essa biografia no início do ano, recém-formado em Química, fazendo um TCC sobre arte e querendo seguir nessa área de conservação, você não tem noção do quão abraçado eu fui por esse livro. E além disso, ainda tive a oportunidade de conhecer a personalidade e a vida do Leonardo, que traz muitos ensinamentos por si só. E essa leitura foi simplesmente incrível. Tem um vlog de leitura aqui no canal só desse livro, caso você queira acompanhar e ainda se instigar para ler essa biografia que vale super a pena. Vou colocar aqui como menção honrosa Gaia, um alerta final. Eu não queria encher essa lista com livros de não ficção, mas ele mudou meu pensamento sobre salvar o planeta também. E eu vou deixar aqui nos cards o vlog que eu faço a leitura desse livro para você se instigar também, porque eu fiquei muito feliz de trazer essa leitura aqui pro canal e alguns de vocês lerem esse livro por minha causa e sentirem o impacto também. Eu acho que foi importante eu ter essa noção de que mesmo que eu atinja uma pessoa com um vídeo, eu tô atingindo uma pessoa, e esse livro é super importante. Merecia estar aqui, mas eu também já tô me alongando demais. Vamos pro próximo. A próxima categoria de livros que eu trouxe foi de desafios, e eu já trouxe uma trilogia logo toda. Eu tô falando da trilogia Executores do Brandon Sanderson, ou seja, Coração de Aço, Tormenta de Fogo e Calamidade. Eu me desafiei a ler esses 3 livros durante um final de semana, li cada um em um dia, e eu fico muito feliz que tenha dado certo, não só por eu ter cumprido o objetivo, como também ter encontrado leituras incríveis. Coração de Aço eu já tinha lido anteriormente, então para esse desafio foi uma releitura, mas querendo ou não, esses 3 foram os
meus primeiros contatos com o Brandon Sanderson. E agora eu já quero ler outros livros do autor, principalmente livros de fantasia. Esse aqui tem uma pegada meio ficção científica jovem, então eu já quero arrumar para livros mais adultos, mas de qualquer forma, esse primeiro contato foi super positivo, foi uma leitura muito boa que rendeu um vídeo muito legal aqui pro canal, e foi por causa dessa trilogia que vocês me recomendaram The Boys, e também foi um dos pontos altos de 2020, então ó, uma coisa puxa a outra. Como menção honrosa, eu também vou colocar o livro da Agatha Christie que eu li esse ano. Eu não vou revelar qual é, porque tem um vídeo aqui no canal que eu e o Iago fizemos um teste no BuzzFeed e lemos o livro que saiu pra gente nesse teste. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu não vou te dar spoiler aqui, vai ter que ir lá assistir, mas essa também foi uma leitura bem boa no meu 2020. A próxima categoria de livros foi o reconforto. 2020 foi um ano difícil e o que a gente mais buscou nas nossas leituras foi o reconforto. Aquele sentimento de caramba, que bom que eu tô lendo esse livro agora. E não tem nada mais reconfortante do que continuar uma série que você ama demais. Então eu trouxe aqui A Comunidade Secreta e Branco Letal, que foram duas continuações de série que eu li esse ano e que trouxeram esse sentimento muito bom de retornar para universos que eu gosto bastante, acompanhar personagens que eu amo demais e principalmente ansiar para os próximos volumes. Então elas estão aqui não só por serem leituras incríveis, porque sim, elas são, mas também por me trazer esse sentimento. O próximo livro foi importante porque ele trouxe duas lições aqui pra gente no canal, e ele não só é uma leitura maravilhosa, como também fazer alguma mudança na nossa vida é sempre positivo a partir de uma leitura. E esse livro permitiu isso pra gente em 2020. Eu vou contar qual é e depois eu explico as historinhas, tá? É Recursão do Blake Crouch. Eu fiz essa leitura no início do ano e tive altos surtos aqui. Sim, é uma leitura maravilhosa e esse livro merece todo o hype que tem. E a gente fez aqui no canal o melhor vídeo de recursão que você vai ver no YouTube. Eu tô falando sério, eu não vou ser modesto não porque é verdade. Se você ainda não assistiu, vai lá conferir, mas deixa eu te contar a historinha antes. Foi por causa de recursão que a gente teve o estalo de falar sobre ciência aqui no canal. A gente pensava que por ninguém falar no YouTube sobre literatura e ciência, a gente não poderia falar, quando era justamente o contrário. É porque ninguém fala sobre literatura e ciência no YouTube que a gente tem que falar. A gente trouxe as discussões que o livro apresenta, a gente introduziu conceitos científicos explicando novas perspectivas, dando uma bagagem científica que o leitor desse livro pode ou não conhecer, e isso foi maravilhoso. Ele mudou as nossas perspectivas aqui com o canal. Mas você pode estar se perguntando, não, vocês começaram a falar sobre ciência com os livros de Sherlock Holmes, não foi? Então, é aí que vem a segunda lição. A gente gravou o vídeo de recursão em fevereiro, só que o que aconteceu é que o áudio dele ficou ruim. O microfone deu defeito e a gente teve que excluir o vídeo inteiro. Como o vídeo demorou muito para ser feito e ele tinha ficado maravilhoso, a gente ficou muito relutante em regravar. Tava nessa questão da pandemia, a nossa cabeça não tava bem e a gente foi empurrando o vídeo de recursão pra frente. Foi aí que surgiu Investigando Sherlock e a gente começou a falar sobre ciência antes do vídeo de recursão sair. E a segunda lição é pra gente não desistir dos nossos sonhos. A gente não só refez o vídeo de recursão, como a gente melhorou o roteiro, trouxe novas perspectivas uma vez que a ciência do Investigando Sherlock estava bem recebida, aprimorou em 1000% a discussão desse vídeo, aproveitamos a parte do vídeo anterior que a gente jogou fora para explicar a sinopse do livro, então assim ó, Recursão foi uma maravilha em 2020. Eu tô falando, se você ainda não assistiu o vídeo de recursão, é melhor você ir lá ver. E antes de eu falar dos próximos 2 livros que eu trouxe nessa lista, se inscreve no canal. A gente vai trazer pra você indicações de livros maravilhosos que vão mudar a sua vida, pode confiar. Aproveita e curta esse vídeo e compartilhe com quem você puder. Manda essas indicações de livros aprovados por Luago, que eu tenho certeza que essa pessoa vai se apaixonar por eles. Bem, o próximo livro que eu trouxe foi um dos meus queridinhos do ano, que foi Estação 11. E a história com esse livro é bem engraçada, pra não falar trágica, porque eu fiz essa leitura também no início do ano. Desde lá eu já sabia que ele ia ser um dos meus favoritos de 2020, porque ele é um dos favoritos da minha vida. Só que caso você não saiba, esse livro é uma distopia apocalíptica, e o apocalipse aconteceu por causa de uma gripe. E eu li esse livro um pouco antes do período de pandemia e quarentena. Então quando começou essa história de coronga, eu só conseguia relacionar a leitura com o que a gente estava vivendo, e não no sentido de, meu Deus, o apocalipse vai acontecer, o mundo vai acabar. Mas foi no mínimo interessante fazer uma leitura que se relacionasse tanto com o que a gente estava passando assim, numa época tão próxima. Mas não só isso, Estação 11 é um livro incrível, super sensível. Eu me conectei demais com a história, com os personagens, me senti muito envolvido ali. O fato da gente relacionar com a realidade foi só um ponto a mais pra ele. E eu sei que você tá sentindo falta de um livro aqui nessa lista. Pois bem, ele é o melhor livro do ano, sem dúvida alguma. E ele veio logo agora no finalzinho de 2020. E melhor ainda, ele foi leitura do Lendo com Luago, a nossa leitura coletiva com
vocês inscritos. Ou seja, vocês votaram numa leitura que não é só favorita do meu 2020, como também da minha vida. Parabéns pra vocês, porque essa foi uma proeza difícil de conseguir, mas vocês conseguiram. Sim, eu só poderia estar falando de O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke é um dos novos autores que eu conheci em 2020, que eu saio falando, eu quero ler tudo, absolutamente tudo que ele tem escrito. E prova dos surtos aqui no canal é que não faltou, né? Teve live de sprint, teve live de discussão, teve o último vlog do canal, vai ter vídeo aqui sobre O Fim da Infância, então ó, saiam daqui sabendo que O Fim da Infância é recomendadíssimo. Ele é simplesmente o melhor livro de ficção científica que eu já li na minha vida, não só por relacionar ciência com situações do dia a dia, ele tem uma história envolvente, ele traz questionamentos super pertinentes. O Arthurzinho escreve esse livro de uma forma maravilhosa, e é um livro curto, porém muito impactante, então ele sim foi o melhor de 2020. Não sei como a gente pode comparar leituras de diferentes gêneros, de diferentes propostas, mas eu tenho certeza que nenhum outro livro nesse ano me impactou da mesma forma que O Fim da Infância me impactou. Ele me fez sentir coisas, ele me fez refletir, ele me fez, sabe, pular durante a leitura, querer devorar esse livro, enfim, foram sentimentos muito positivos, e ele sem dúvida nenhuma mereceu esse posto. Super recomendadíssimo O Fim da Infância pra você. Eu falei que ia ter indicações maravilhosas, e eu quero desejar pra você bom ano de leituras em 2021, e que a gente possa retornar no ano que vem falando sobre livros mais maravilhosos ainda. Agora deixa o like e compartilha esse vídeo, porque o que é bom a gente tem que compartilhar, então você tem que compartilhar, Luago. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui no canal, tá tendo vídeo todo dia, hein? Então não vai perder. Um beijo e até lá. Tchau.